Olá, meu nome é Mariana Vargas Lar Vieira, sou artista visual e arte educadora. Eu leciono artes visuais na rede privada de Curitiba já há 6 anos. Eu venho de uma família de educadores, de mãe educadora, avó educadora, vários tios e tias na família também envolvidos na área da educação. Então eu sempre vivi nesse meio e, consequentemente, comecei a trabalhar com isso muito nova. Pelos meus 17 anos eu comecei a trabalhar numa escola de educação infantil da rede privada aqui de Curitiba. E desde então eu comecei a ter muito interesse pela arte e educação. Em 2017 eu comecei um estudo autônomo, autoral de gravura, tanto em linóleo quanto em madeira, né, achilo e a linóleo gravura. E comecei a experimentar essa linguagem sozinha mesmo. Comprei, enfim, alguns materiais e algumas matrizes e comecei a experimentar com alguns desenhos meus, a dar uma entalhada nas matrizes para ter algumas impressões. Então essa foi uma linguagem que desde do começo, assim, desde muito nova, já me encantou, já me interessou muito. A minha prática dentro da arte e educação aconteceu junto com o estudo teórico, né? Na verdade, ela veio até antes, ela precedeu, assim. Em 2017, eu prestei vestibular para a FAP, né? Unespar, Campus Curitiba 2, aqui de Curitiba, Faculdade de Artes do Paraná, para licenciatura em Artes Visuais, e em 2018 eu ingressei e estou me formando esse ano, né? Depois de 2 anos de aulas remotas, online, por conta da pandemia. E aí, a partir disso, é que eu comecei de fato o meu embasamento teórico e a fundamentar tudo aquilo que eu já me interessava, já praticava de alguma forma, mas ainda não tinha um estudo tão aprofundado. No primeiro ano da universidade, eu tive uma disciplina chamada Laboratório de Materiais, e ali eu despertei outra paixão, que são os pigmentos naturais, e comecei a desenvolver um estudo das plantas tintórias, dos pigmentos naturais, dos pigmentos extraídos tanto dos minérios quanto das plantas. E aí comecei um trabalho, um estudo também bem autoral, bem autônomo, de impressões botânicas, de tingimentos naturais, tanto em papel quanto em tecido. E aí, de alguma forma, esse mundo, essa linguagem se entrelaça também com a gravura, né, com as impressões botânicas. Então, durante as aulas na universidade, eu comecei a desenvolver um pouco mais, né, do meu trabalho em desenho e gravura. Infelizmente, bem quando a gente entrou na pandemia, né, e começamos a ter aula online, eram bem os anos que eu teria, né, as aulas de gravura. Então eu não cheguei a frequentar o nosso ateliê de gravura da FAP, né, da universidade. E ter essas aulas de forma remota foram bem frustrantes, mas ao mesmo tempo também foi um caminho bem solitário de desenvolvimento de um estudo bem solo, assim. E não sei, não consigo julgar, né? Não consigo medir se isso é bom ou ruim. Claro que quando a gente pode utilizar dos materiais da universidade, isso colabora muito com o desenvolvimento, né, do estudo. Mas, como já era uma linguagem que me interessava muito, eu me aprofundei bastante durante a pandemia nos meus estudos dentro da gravura. Vou mostrar aqui algumas matrizes que foram feitas durante a pandemia. Essas duas são de estilo, né? Então são feitas em madeira.
Essa madeira é a canela. Essa aqui também foi uma matriz feita durante a pandemia. Vou mostrar algumas gravuras. Essas foram feitas antes. Antes da pandemia, e aí eu tenho algumas que eu produzi durante. Essa aqui foi uma que eu produzi durante. Essa é uma linóleo-gravura. É um A5 essa aqui. Essa aqui foi de 2021 mesmo. Essa é a Chilo. Também é um A5. Essa é uma linóleo-gravura, também aqui é um A4. Essa foi feita em 2021 também. A matriz dessa eu comecei a produzir em 2020, dessa aqui também. Mas essas últimas impressões são de 2021. Aqui eu tenho essa também, que também é dessa matriz. É uma Chilo, também no A5. Todas com tinta base d'óleo. Essa aqui é de 2020. Também durante a pandemia, né? E essa aqui é a mais recente, eu fiz agora, faz algumas semanas que eu imprimi elas. Foi a primeira que eu utilizei tinta colorida. Normalmente eu uso só preto. Foi uma primeira experiência de impressão, inclusive de impressão de duas matrizes, né, juntas. Bom, então, de formação, como eu já havia dito, eu tô no 4º ano de licenciatura em artes visuais, finalizo final desse ano, começo do ano que vem. E aí também tenho alguns cursos livres, eu fiz aula de desenho no Centro Cultural Espaço de Arte, aqui no AU. E também tenho alguns cursos que eu fiz voltados para o canto, para percussão, dentro das manifestações artísticas populares, que é outra coisa que eu me interesso muito. E eu venho de uma escola onde a gente festejava o Boi de Mamão com o Nélio Sprea, que era um integrante do Mundaréu. E isso sempre esteve em mim muito forte, por mais que talvez um pouco adormecido. E aí, quando eu fiquei mais velha, fui atrás de conhecer um pouco mais, de estudar um pouco mais. Então, fiz algumas vivências com o Itarso Rocha, a Tayana Barbosa, de canto, dança. Fiz também um curso na Sociedade 3 de Maio, com uma caixeira lá do Maranhão, eu me esqueci o nome dela agora. Fiz também curso de percussão com o Caio Guimarães, que é um grande amigo percussionista aqui de Curitiba. Fiz 1 ano de percussão no Conservatório de Música Popular Brasileira. E aí, minhas referências e inspirações. É difícil, né, falar e pontuar todas as referências. Acho que de dentro da gravura, uma das principais referências sempre foi o J. Borges. Eu sempre me encantei muito pela gravura de cordel. E acho que o que é mais bonito, assim, do trabalho dele é justamente essa temática do imaginário popular, dessa temática bem da nossa cultura popular brasileira, e também dele ser um artista autodidata, assim. Acho que isso são as duas coisas que mais me encantam. Claro, tem o Caribé, o Rubem Valentim também, a Djanira da Mota, o Samico, o Pierre Verger e o Sebastião Salgado também são grandes inspirações. Acho que para quem trabalha com gravura, né, esse contraste do preto e do branco, da luz e da sombra, as fotografias preto e branco, né, trazem uma grande inspiração pra gente sempre.
E aí, de artistas contemporâneos, tem a Flora Ramos, que é uma gravadora lá do Rio de Janeiro, a Catarina Dantas, o Carlos Vergara, que também trabalha com monotipia, com impressões, também trabalha com pigmentos naturais e me interessa bastante também o trabalho dele. Dentro das impressões botânicas e dos tingimentos naturais tem a Maib, que é de Brasília, com um projeto chamado Matricária, de tingimentos naturais. Eu fiz 2 cursos já online com ela, de impressão botânica e de tingimento natural. O John Bermond, que também é lá do Centro-Oeste, também é um super estudioso dos pigmentos naturais. E também os materiais dele foram de muito fundamento teórico para esse meu estudo, assim, já que é um estudo um tanto quanto pouco fundamentado, né, academicamente falando. E aí, de projetos, no primeiro ano da faculdade a gente fez um projeto chamado Projeto Cidade, né, que é um projeto interdisciplinar, proposto todo o primeiro ano, em que engloba todas as disciplinas, e você escolhe um espaço da cidade para fazer um estudo, né, a partir de várias linguagens. E aí, ao final desse projeto todo, né, que acontece ao longo aí do 2º semestre, a ideia é que você faça algum tipo de intervenção, alguma proposta, e eu e o meu grupo, a gente fez um trabalho com o pessoal do CAPS AD, aqui de Curitiba, de levar eles lá na Rua São Francisco, que foi o lugar que a gente escolheu para fazer o trabalho, e fazer uma oficina de impressões. Então a gente fez umas tiragens com tecido de monotipias e de frotagens da rua. E aí eu trouxe um dos tecidos, né? A gente fez tecidos bem imensos com eles, de um dos tecidos de uma das monotipias aqui, para mostrar, da rua. E a gravura já estava aí bem presente, né, nesse trabalho. Outro projeto que surgiu de todo esse estudo foi a Artemisia Urbana. Surgiu justamente com as gravuras, o meu estudo independente mesmo das gravuras, onde eu comecei a fazer ecobags com as impressões, né? Essa aqui é uma delas, e também camisetas, e comecei a divulgar para ser uma fonte de renda, né? Vou mostrar uma camiseta aqui também. Depois do meu estudo com tingimentos naturais, impressões botânicas, isso também se tornou uma linguagem dos meus produtos da Artemisia Urbana, né? Então eu também comecei a produzir camisetas com impressões botânicas e tingimento natural. Aqui dá pra ver, tem uma plantinha. E aí, mais recentemente, durante a pandemia mesmo, eu comecei um estudo mais a fundo de impressões botânicas em papel. Essas são em tecido, né? E aí eu tenho aqui alguns papéis que foram produzidos durante a pandemia mesmo, de impressão botânica. Vou mostrar alguns aqui. Faço uso de matérias-primas como flor de cosmos, folha de goiabeira, a folha do crajiru, pau-brasil, casca de cebola, a erva mate, folha do boldo, do eucalipto também.
esses aqui foram de um curso que eu dei agora no final do ano passado, que era justamente para o meu estágio obrigatório do último ano da universidade, né? Do curso de licenciatura em artes visuais. Esse curso se chamou Poéticas da Natureza, Pigmentos e seus Movimentos. E aí, por conta da pandemia, né, esse foi o jeito que a coordenação de estágio encontrou para que a gente pudesse concluir esse estágio de forma remota. Então, ao invés da gente estagiar em algum centro cultural, em algum museu, né, a ideia é que a gente escrevesse todo um curso, né, todo o plano de curso e oferecesse de forma gratuita, obviamente, todo online. Então eu fiz 2 turmas, com 5 encontros todos os sábados, uma turma voltada para a área da educação e uma turma voltada mais para as artes visuais, e justamente com essa temática dos pigmentos naturais, das impressões botânicas, da confecção de tintas, da extração dos pigmentos, desse estudo todo que eu venho fazendo aí já há uns 4, 5 anos. E aí esses últimos papéis foram feitos durante esse curso. Foi um curso bem interessante, assim, né? Uma coisa que a gente não teria vivenciado se não fosse a pandemia. Então, na verdade, durante a pandemia, né, eu tive minha carga horária reduzida na escola onde eu trabalho, e isso de alguma forma me abriu espaço para o meu processo de criação artístico, e isso foi um ponto muito positivo, né, porque eu pude desenvolver um pouco mais do meu trabalho, mas ao mesmo tempo com toda a instabilidade e as incertezas que a pandemia nos trouxe, né, porque por mais que me abriu o espaço da criação, o público não estava disponível para, né, dentro do contexto que a gente estava vivendo, e ainda está, né, de alguma forma. Então, para o meu processo de criação foi muito positivo, né, mas para gerar rendas não foi muito. E eu acho que isso é algo bem importante de ser pontuado, né. Acho que quando a gente é artista no Brasil atualmente, a gente nunca é só artista, né? É muito difícil a gente seguir esse caminho sendo só isso. A gente acaba tendo que se reinventar de muitas formas, né? Então a gente acaba sempre tendo que ir para algum outro caminho, né? Por algum outro caminho. Claro que a arte e educação é um caminho que eu escolhi, que eu gosto muito também, que tem tudo a ver, né, com as artes visuais. Mas ao mesmo tempo, quem é professor sabe que a educação nos toma tempo e energia a ponto de esgotar, né, esse ócio e esse tempo necessário para um processo de criação artístico, né? Então, editais como esse, né, são muito importantes para que a gente possa ser e estar como artista nos dias de hoje. E então o meu desejo, né, a partir de agora, para esse mundo não pós-pandêmico, mas esse mundo que a gente está aprendendo a se relacionar com a pandemia, né, enfim. Eu espero que a gente possa ter mais editais e projetos, né, culturais que visam financiar, né, de alguma forma e apoiar os artistas visuais locais. É isso. Obrigada.